E aí, meninos, tudo bem? Vamos fazer a correção aqui, vamos fazer a correção do capítulo 12 da suplementar, tá bom? Então vamos lá. O exercício 1 tá assim: observe os polígonos e complete a tabela adequadamente. Então, olha só, eles te traziam uma das informações e você tinha que completar as demais. O principal objetivo aqui deste exercício, e só para vocês poderem entender, eu vou fazer direto no livro aqui, então eu vou escrever, depois isso vai se apagar para eu poder descer a página, para não ter que refazer essa tabela do exercício 1, era você ter a compreensão de que número de lado, número de vértices e número de ângulos internos são iguais. Então quer dizer que o quadrilátero são 4 lados. Então você já sabia que tudo aqui ia ser 4. Se aqui tem 10, aqui vai ser 10, aqui vai ser 10. Se aqui tá 8, aqui vai ser 8, aqui vai ser 8. 9, 9, 12, 12. Pra cá o que ficaria mais difícil era você saber o nome, né? Então aqui, ó, D, K. Deixa eu ver se eu consigo diminuir o tamanho dessa letra. Não vai deixar diminuir, pessoal. Então aqui, ó, D, K, gono, que é tudo 10. Tá com 8, octógono. Com 9, eneágono. Com 12, então ó, não vou fazer de novo não, mas você sabe que aqui você tá 12, tudo aqui é 12, né? Dodecágono. Pentadecágono é 15. 3, esse é muito simples, né, gente? Triângulo. Beleza? Vai apagar porque eu vou subir a página, tá? Hexágono. 6. Tá? 5. O que é com 5? Pentágono. E aqui com 7? Heptágono. 11, undecágono. E 20, icosságono. Certo? Essas aqui são as respostas, então, do exercício 1. Agora, olha só. No 2 está assim, ó. Faça o que se pede. Considere o polígono convexo representado a seguir e determine número de lados desse polígono. Então, olha só, vamos lá. Número de lados. Não precisa aqui fazer nenhuma conta, porque o desenho já está aqui, né? Então, você consegue facilmente colocar ele aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quantos lados tem? Ele tem 6. Ele é um hexágono. Não é isso? Agora aqui já fala assim, ó, número de diagonais, né? E depois ele quer que você trace essas diagonais. Então, o objetivo aqui é comprovar para vocês que a fórmula dá certo, né? Então, vamos usar a fórmula. A fórmula que nós temos é B de diagonal é igual a quê? Número de lados, que vai multiplicar número de lados menos 3, ok? Dividido por 2. Então, quantas diagonais esse objeto vai ter? O número de lados é 6 vezes 6 menos 3, dividido por 2. Aqui, olha só.
Você não precisa, mas você poderia simplificar a sua vida cortando aqui e aqui. Por que eu posso fazer isso? Porque é multiplicação. Mas não é cortar para sumir. Esse cortar é como se fosse assim, ó, 2 dividido por 2, que vai dar 1, 6 dividido por 2, que vai dar 3. Aí vai ficar D de diagonal igual 3, que vai multiplicar 6 menos 3, que vai ser 3. Ok? E aqui embaixo sumir, porque 2 dividido por 2 é 1, nem preciso colocar. Então esse objeto vai formar 9 diagonais. Vamos ver se é verdade, se ele não está mentindo pra gente, se essa fórmula aqui não inventou história. Vamos lá então. Vamos fazer um traço aqui, ó. Não vai ficar muito bonito os traços, mas o objetivo não é aqui a beleza, né? Então, ó, lembrando, do B para A não se forma diagonal, tá vendo? Porque ele vai correr a linha em cima do lado, não pode. Então o B, ó, aqui no F. O B também consegue formar diagonal com E e consegue formar com D. Por enquanto, formamos 3 diagonais. Beleza, vamos para o C. O C não consegue em B, mas o C consegue em A. E o C consegue em F. E o C consegue em E. Então, mais 3. E o D? O D já está formado com B, forma com A e forma com F. Então você conseguiu mais 2. Certo? Olha o E. O E já se conectou a C e o E já se conectou a B, mas o E ainda não se conectou a A. Então, mais 1. E o F? O F já está conectado a B, a C e a D. Então não tem mais conexões. Se você somar isso aqui, vai dar quanto? 6, 8 com 9. Certo? Nenhuma surpresa aqui, né, meninos? Beleza. Aí agora ele quer que você complete a tabela a seguir. Então vamos lá. Ele dá o objeto e quer que você diga o número de lados, né? E também número de diagonais que partem de cada vértice. Veja só, a pergunta nesse momento é diferente, certo? Por quê? Por que é diferente? Porque ele não quer saber o total de vértices que tem esse objeto. Ele quer saber quantos vértices partem daquele lado. E, gente, tem um jeito bem simples de fazer isso. Então, vamos lá. Vamos primeiro fazer o básico. Heptágono. 7. Octógono. 8. Decágono. 10. 1 dodecágono. 11. Beleza. E quantas diagonais ele tem? Gente, olha como é difícil. Você pega o total de lados e simplesmente subtrai 3. Por isso lá na fórmula você faz assim. Então aqui vai ter 4, e aqui vai ter 5, e aqui vai ter 7, e aqui vai ter 8. É isso. Então, o número de diagonais que parte de um vértice sempre é o total de lados menos 3. E aqui, né, para escrever, seria exatamente isso aqui que a gente acabou de falar, né? Não precisaria de muito mais do que isso. Escrever isso que eu acabei de falar, né? Que o número de diagonais que partem de cada vértice é igual ao número de lados menos 3. Beleza. 3. Determine o que se pede. O número de diagonais do tridecágono. O que é tridecágono? Não é triângulo. Tridê. Tá vendo aqui, ó? São 13. Como é que você vai saber o número de diagonais? Do mesmo jeito. É usar a fórmula 13 que vai multiplicar 13 menos 3 que vai dividir por 2. 13 menos 3 dá 10. Já dá para simplificar aqui, ó. 10 dividido por 2 já vai dar 5, né?
Então você já pode fazer direto 13 vezes 5. Entende por quê? Porque isso aqui ó, vai dar 10. Vai ficar 13 vezes 10 dividido por 2. Então já pode simplificar aqui, ó. Né? Divide aqui por 2, aqui em cima por 2, vai ficar 13 vezes 5. 13 vezes 5 é igual a 65. Essa é a resposta da A. E um polígono de 14 lados? Mesma regra. 14 que vai multiplicar 14 menos 3 por 2. Simplifica aqui, ó. Já vai virar 7, que vai multiplicar o quê? 9. Certo? Ou não? Não. 11, né? Porque, ó, 14 menos 3 é 11. Ok? E isso vai dar quantos lados? 77. Beleza? Vamos pro próximo, então. Às vezes vocês vão ver uma descontinuidade da página mexendo aqui, é porque às vezes eu vou dar uma pausada para poder já levar para outra página, para que a gente tente diminuir o tamanho do vídeo, tá bom? Então vamos lá. O exercício 4. Um dodecágono convexo é um polígono que tem 12 lados. Então ele já afirmou, ele não está te perguntando, tá bom? Se é ponto final, não é pergunta. Sabendo disso, responda as perguntas a seguir. Quantos vértices tem um dodecágono convexo? Uai, gente, se tem 12 lados, ele só pode ter 12 vértices. Vamos lá. Se um dos ângulos internos medir 116, qual será a medida do ângulo externo adjacente a esse ângulo? Vocês lembram o que é o adjacente? É o que continua, né? Então vamos supor. Faz de conta que aqui, ó, ficou horroroso, né, isso aqui, mas acho que vai atender o objetivo aqui. Se eu estou dizendo que esse ângulo interno tem 116, o ângulo adjacente, que é o complementar, que é esse aqui, ó, que sai daqui e que volte, né, na projeção do segmento de reta que ele começou, qual é o tamanho dele? É só lembrar que é 180, né, gente? Sempre. Então, se aqui é 116, vai ser a diferença de 180 menos 16, que nesse caso é 64 graus. Agora, olha só. Se um dos ângulos internos medir 5x mais 48 e o ângulo adjacente a ele, que é o ângulo externo, medir 68, qual é o valor de x? Bem tranquilo de resolver também. É uma equação de primeiro grau. Vai resolver ela simplesmente 5x mais 42 mais 68 tem que dar 180. Por quê? Porque isso aqui, ó, é o ângulo interno e esse é o ângulo externo. E a soma dos dois, né, tem que dar 180. Beleza. Começa aqui, ó, soma esses dois aqui, ó, vai dar 110, certo? Joga esse 110 para o outro lado, então vai ficar 5x igual a 180 menos 110. Vai ficar 5x igual a 70, ok? E aí, isso vai implicar em x sendo igual a 70 dividido por 5. Então, o valor de x será exatos 14 graus. Ok? Vamos para o 5. Então, vamos lá. Sabendo que a figura ABCDEFGHI representada a seguir é um eneágono convexo, responda as seguintes perguntas. Então veja só, independente de qual é o objeto, e isso não vai importar para poder fazer a resolução desse exercício, o que importa para a gente aqui, né, é que ele quer saber o valor aqui do x, né? Você vai ver lá embaixo que é isso que vai acontecer. E para saber essa resposta aqui, ó, não vai depender da quantidade de lados. É claro que para responder a pergunta A, ele vai querer saber. Então, é 9. 9 o quê? 9 lados, 9 vértices, lembra? Tudo igual, né?
Agora, a diagonal vai ter que ser a fórmula. 9 menos 3, ou menos, não, perdão, gente, vezes por 2. Isso aqui vai dar 6, não é? Já simplifica aqui, ó, vai dar 3. Vai ficar 9 vezes 3, que é igual a 27. Então, ele tem 27 diagonais. Qual é o valor x na figura, que é o que a gente falou agora há pouco? Eu vou fazer aqui do lado da figura mesmo, ó. Vamos lá. Gente, daqui, ó, desse cara até aqui, ou seja, isso tudo dá quanto? 180, não é? Então é só você somar. 4x menos 25 mais x mais 56 dividido por 3, que vai dar igual a 180. Aqui, pessoal, teria que fazer MMC, porque se aqui tem 3, aqui tem 1 e aqui tem 1. E você já sabe que o MMC de 3 e 1 é 3. Eu vou ensinar um atalho que é a mesma coisa. Quando você faz o MMC de 3, no 3, você vai pegar ele, vai dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, não vai? Onde vai ter 1, repara que vai ficar 3 vezes o valor de cima. E aonde eu tenho 3, vai permanecer sem alterar. Então, uma outra forma de você pensar isso aqui, ó, é você fazer o seguinte. Esse aqui não é o seu denominador, o único que você tem? É só você pegar e colocar ele aqui, ó, multiplicando aqui e multiplicando do lado de cá. E aí você simplesmente arranca ele daqui. Você não volta para cá só multiplicando de cá, tem que lembrar disso, porque ele não está em todos os termos, tá bom? Beleza. Aí você vai fazer aqui as multiplicações, ó, 3 vezes 4x, 12x positivo. 3 vezes menos 25, menos 75. Mais x, mais 56, que vai ser igual a quem? 180 vezes 3, que vai dar 540. Beleza. Junto que é x de um lado e que não é do outro. Esses dois aqui, ó, é um positivo e um negativo. Se aqui fosse 55, né, ia ficar faltando 20. Mas ele tem um a mais. Então aqui, ó, vai ficar faltando 19. Então o resultado disso aqui é menos 19. Que você vai jogar para o outro lado. Vai mudar de sinal, vai ficar positivo. 12x mais x é 13x. 13x igual a 540 mais 19. Beleza. E aí é só resolver. 540 mais 19, 559. Então, eu vou colocar aqui do lado. Ó, 13x igual a 559. Ok? Então, x é igual a 559 dividido por 13. E isso vai imputar em x sendo que 43. E essa é a resposta da C, né? Qual é o valor de x? X igual a 43 graus. D. Qual é a medida do ângulo externo adjacente ao ângulo AIH? Vamos voltar lá? Ele quer saber a medida deste ângulo adjacente aqui, ó. Tá vendo? É claro, você poderia descobrir esse e subtrair de 180, né? Ou já pega aqui esse valor aqui, ó, e só substitui o x ali, ó. Não é x mais 56 dividido por 3? Então vai ser 43, que é o valor de x, mais 56 dividido por 3. E isso dá 90, e aqui dá 9. Então vai ser 99 dividido por 3. Quanto vale, então, o ângulo adjacente? 33 graus. Ok? Beleza, vamos para o sexto, então. Aqui, então, no 6 fala assim, calcule a soma das medidas dos ângulos internos de cada polígono a seguir. Então, veja só. Se nós sabemos que na fórmula, para descobrir o tamanho de cada ângulo, eu faço assim, ó.
Opa, peraí que eu não peguei a caneta. N, certo? Menos 2, que vai multiplicar 180, que vai dividir por N. Vocês têm que aprender a entender o que a fórmula fala. N é número de lados. Se eu pegar o número de lados e subtrair 2 e multiplicar por 180, eu vou ter um valor. Se esse valor vai ser dividido pelo total de lados e vai me dar o tamanho de cada lado, se eu não dividir, vai dar o quê? O total dos ângulos antes de dividir. Ou seja, a soma das medidas dos ângulos internos. Entendeu? Então, pentágono é 5, não é? Então é 5 menos 2 que multiplica 180. Isso vai dar 3 vezes 180, não é isso? Então aqui é 540. E o hexágono? 6 menos 2 que vai multiplicar 180. Então vai ser 4 vezes 180, isso vai dar 720 graus. E o polígono de 33 lados? 33 menos 2, que vai multiplicar 180. Então é 31 vezes 180, certo? Isso vai dar 5.580, certo? Beleza. Agora aqui, ele quer que você calcule o valor. A minha figura cortou aqui, hein, pessoal? Deixa eu melhorar ela. Olha só, ele quer o valor de x nas figuras, né? Gente, se você está dentro de um mesmo objeto e está sempre utilizando x, isso significa que o x vai ter o mesmo valor, tá bom? Se os valores fossem diferentes, teriam que usar letras diferentes. Se você usou x em todo problema, quer dizer que não importa o valor vai ser, não importa onde ele está, quer dizer que o valor do x vai ser sempre igual. Beleza. E como você vai descobrir isso? Uai, olha só, ele tem vamos ver quantos lados ele tem. Ele tem, vou até marcar aqui, ó. Ele tem um lado, 2 lados aqui, ó, 3 lados, 4 lados, 5 lados. Eu já sei que um objeto de 5 lados é um pentágono. Agora há pouco, lá em cima, nós fizemos a somatória dos ângulos internos, que é com 540. Então, o que você vai fazer? Você vai somar tudo isso aqui, tá? Somar mesmo. Como tudo aqui é positivo, ó, dá pra fazer um pouquinho mais rápido, em vez de ficar montando. Você pode montar a equação enorme aqui, não tem nada de errado. Mas eu vou somar, ó, 3x mais 7x, 10x. 10x mais 5x, 15x. 15x mais 6x, 21x. 21x mais 8x, 29x. 29x. E agora eu vou somar os ângulos aqui, né? Eu fiz direto assim, pessoal, porque ia ser assim, ó, 3x mais 13 mais 7x e tal, mais esse, mais esse, mais esse. E como esses x já são positivos, então eu pude somar de uma vez. 13 com 17, 30. 30 com 45 dá 75. 75, ó. Com mais 10, 85. Com mais 10 aqui, 95. 95 com esse 4, 99. 99 com mais esses 3 aqui, 102. Certo? Pode parecer meio confuso o jeito que eu fiz as somas aqui, mas é o jeito que eu penso, tá, pessoal? É como eu vou facilitando as contas mentais, né? Eu vou somando por etapas, né? Como se eu estivesse decompondo os números. E isso me ajuda a fazer a conta mais rapidamente e fazer ela de cabeça. Não gosto muito de calculadora, não. E isso vai ser igual a 540. Então, 29. X é igual a 540 menos 102. Então, 29x é igual... Quanto que vai dar isso? Ó, se fosse 100, daria 440, é isso? Não é? Só que tem que tirar mais 2, então é 438. X é igual a 438 por 29.
E isso vai dar aqui x. Então, aí aqui, pessoal, nesse caso eu teria que fazer a conta, tá? Mas eu sei a resposta já, tá? Não sai de cabeça tão fácil, não. Aproximadamente 15,1. Tá? 15,1, 15,2. Se você fizer na calculadora, né? Quer ver, ó? Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó. Ó. 438 dividido por 29. Tá vendo que deu 15,1? Ó, olha, o segundo dígito é 0. E o terceiro dígito aqui, ó, é 3. Se esse terceiro dígito fosse 5, você poderia fazer 15,11, entende? Mas não vira esse 15,1, ele não vira 15,2, tá bom? Isso quando a gente fala de arredondamento. Não quer dizer que vai ser perfeito, vai faltar um pouco de valor, é normal. Mas na regra do arredondamento eu não faria isso. Eu faria o arredondamento se esse aqui, depois do 1, fosse de 5 para cima, bom? Só um parênteses aqui pra gente poder entender o que está acontecendo aqui, tá? Beleza, então, fizemos aqui o 7A. Vamos ver o que o 7... esse daqui esse é o 7A. Vamos ver o que o 7B está pedindo pra gente aqui. Olha só, o B, né, é a mesma estrutura lá do A, né, ó, que é para calcular o X. Então vamos lá. Não vai mudar muita coisa aqui. Vamos ver primeiro quantos lados ele tem, né? Quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Se ele tem 6 lados, né? Ele é o quê? Um hexágono. Nós fizemos lá no 6B. A resposta da somatória total interna é 720. E a gente vai somar tudo também. Só um pouco de cuidado quando for somar os valores aqui, ó, porque são negativos, tá vendo? Ó, tem positivos e negativos. Os valores de x são todos positivos, então a gente pode ir somando tudo de uma vez aqui, ó. 12x com 8x, 20x. Com mais esses 10, 30x. 30x com mais 9, 39x. Com mais 6x, 45x. 45 com mais 5, daqui 50, com mais 10, 60x. Então, 60x. Agora, olha só, tem que tomar cuidado. Porque nós temos que somar e subtrair os valores positivos e negativos. O que você pode fazer é, primeiro soma os positivos, depois soma os negativos e subtrai um do outro, tá bom? Então, ó, positivo você tem aqui só esses dois. Então, você tem 84 graus positivo. E de negativo, ó, 26 com 14, aqui, ó, então vai dar, ó, 26, 30, 40, 84. Olha que interessante. Perceberam o que aconteceu? Eles vão se anular. E aí? E aí que vai ficar só 60x igual a 720. Só isso. E aí? É que você vai fazer. X igual a 720 dividido por 60, perdão. E aí, tome tchai aqui nos zerinhos para facilitar a sua vida. E na tabuada do 6, que número vai dar 72? Vocês sabem? Passou de 10, né? Porque 6 vezes 10 é 60, né? E 6 vezes 2 é 12. Então, 10 com mais 2, 12. Então, 6 vezes 12 dá 72. Então, a resposta de x nesse caso aqui é 12 graus. Toda vez eu coloco numeral, né, gente? Que animal, né? 12 graus. Beleza, vamos pro oitavo. O oitavo, pessoal, ele começa bem tranquilo nesse 1. Aí, ó, o 8,1. Né? Aí já no 8,2... ele já dá uma carteirada na gente. Ele é mais difícil mesmo, tá? E, inclusive, tem várias formas de resolver o 8,2. E de todas as formas que eu tentei, eu vou fazer aqui com vocês a que eu achei mais simples para vocês entenderem, tá bom? Então, vamos primeiro, né, começando pelo 1. Em um polígono convexo, cuja soma das medidas do ângulo interno, então, a soma é 2.880. Ele quer saber quantos lados. Quando eu quero saber a soma das medidas internas, eu não faço assim, ó, n menos 2, que vai multiplicar 180.
Não dividido por n, porque se eu dividir por n eu descubro o tamanho de cada ângulo interno. E ele quer a soma, então eu não divido não. Beleza. E aí você não faz isso para descobrir a soma? Talvez você tem já a soma. Põe aqui, ó. É só trabalhar, né? Tem várias formas de fazer. Eu vou fazer uma forma aqui diferente do que eu fiz com vocês em sala, ó. Vou manter o n menos 2. Tudo que está multiplicando de um lado não passa para o outro lado dividindo. Então, 2.880 dividido por 180. Posso fazer isso? É claro que eu posso. Você está multiplicando, passa para o outro lado dividindo todos os termos. Como só tem um termo do outro lado, que é o 2.880, ele vai para lá dividindo ele. Dá um tome chai aqui para ficar 288 dividido por 18, tá? A gente já sabe que isso vai dar certo, essa continha ela vai ser uma continha certinha, né? Uma continha exata, né? Que vai dar exatamente 16. Então você ficou... Eu vou tirar até o parênteses daqui agora, ó. N menos 2 igual a 16. O que você faz? Joga esse menos 2 para lá. Vai ficar n igual 16 mais 2. N igual 18. Acabou. Gente, em relação ao 2, deixa eu explicar uma coisa. Uma vez em sala eu expliquei para vocês sobre manipulação algébrica. O que é isso? Você tem algumas coisas que você pode fazer com as operações matemáticas, né? Em que não altera o valor, mas facilita você continuar o seu cálculo, né? E aqui eu achei por bem fazer algumas manipulações diferentes do que a gente fazia no começo, porque eu acredito que ficou visualmente melhor. Mas vamos trabalhar isso aqui primeiro. Olha só, ele fala que tem dois polígonos. Um deles tem o dobro do número de lados do outro. Então, vou falar assim, ó, se esse aqui tem n lados, o outro vai ter o dobro. O que é o dobro? 2 vezes n. Certo? Aí ele diz, se a diferença... Gente, vocês nunca podem errar isso. O que é a diferença? Menos. Entre as medidas dos ângulos internos deles é 18, qual o número de lados de cada um? Então veja só, se você tivesse os objetos e conseguisse encontrar o ângulo interno de cada um, se você subtraísse o maior do menor, a diferença deles seria 18. Certo? Só que você não sabe. E ele quer saber, inclusive, a quantidade de lados. Como é que você faz? Qual que é a fórmula? A fórmula não é o número de lados menos 2. Então, ó, esse aqui eu vou chamar de polígono 1 e esse do polígono 2. O polígono 1 tem quantos lados? Tem n por enquanto, que eu não sei, então vai ser n, ou melhor, vou começar com o que tem o dobro, para ficar mais bonitinho, o maior na frente. O polígono 2 tem quanto? Tem o dobro de n, então eu vou substituir a letra n na fórmula, porque a fórmula não é assim, ó, n menos 2, que vai multiplicar 180 para poder achar a somatória. No caso do polígono 2, em vez de ser n, eu vou colocar aqui, ó, 2 n's, ok? Menos 2 vai multiplicar 180. Como é de cada ângulo interno, então aqui eu vou ter que dividir por n. Então aqui eu vou dividir, em vez de n, vou dividir por 2n. Menos o polígono 1. Então eu vou substituir aqui pelo número de lados, que como eu não sei ainda, continua sendo n. Menos 2 vezes 180 dividido por n. Acho que dá para resolver isso? Dá. Se é um exercício, dá para resolver. Tá? Ele já foi testado antes, tá? Qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer aqui? Igual a 18. Porque a diferença entre o tamanho de cada lado do ângulo interno dos dois vai dar 18. Beleza. Primeira coisa que eu vou fazer a distributiva aqui, ó. Então vamos começar aqui, ó. 2n vezes 180, 360n. Aí, aqui, ó, é negativo, menos 360. E isso aqui continua dividido por 2n.
certo? Menos, e a gente vem pra cá. Aqui, ó, mesma coisa. Faz a distributiva de novo. N vezes 180 dá 180N positivo. Só que olha só, tem um menos aqui, tá vendo? Tem que tomar cuidado com esse menos. Então eu vou colocar um parênteses para lembrar que depois eu tenho que trabalhar o sinal. 180N menos 2 vezes 180 menos 360. Ok? Beleza. E aí? E aí, vou fechar. E isso vai ser dividido por N. Ok? Beleza. Vamos continuar aqui mais um pouquinho. Antes de eu avançar, eu vou fazer já a mexida com os sinais. Ó, esse menos, ele está subtraindo todos esses termos. Então, ele vai mexer o sinal de todos. Então, 180N positivo vai virar o quê? Vou até apagar para colocar aqui pertinho, ó. Menos 180N. Aquele menos com esse menos virou mais 360. Certo? Beleza. E continuando com igual 18. Aqui, debaixo do 18, que não tem nada, tem 1, ok? Agora você pode fazer o MMC de 2N, N e 1. E você sabe que vai dar 2N. Ou você pode tentar simplificar esse conjunto aqui, ó, de 2N, tentar simplificar ele para que você fique só com N e trabalhe só com N. Mas isso muda alguma coisa? Não muda nada. São valores diferentes, equivalentes, que vão chegar no mesmo resultado. Então eu vou fazer da forma tradicional para que vocês sempre fixem ela. Por quê? Porque às vezes não dá para simplificar um lado só, né? Então por isso que eu vou fazer assim. Aí o que acontece agora então, ó. Vocês lembram como faz o MMC, né? Isso vai dar 2N. Eu vou fazer aqui do lado, caso você não lembre como faz MMC de polinômios, tá? De monômios. O 1 serve para nada aqui, entendeu? Então você pode até tirar ele fora. Você vai fazer só dos dois. Olha só, essa divisão é importante se concentrar para não fazer errado, porque ela não é depois. Começa com 2. 2, só 2. Por quê? Porque aqui é uma multiplicação. 2N dividido por 2 não dá N, porque isso não é nada ao quadrado. Você vai simplificar somente as constantes. 2 dividido por 2 dá 1. Então vai sobrar N aqui e vai sobrar N aqui. E agora você vai usar N, porque N dividido por N é 1 e N por N é 1. Multiplica os dois termos. Então o MMC de 2N e N e 1 é 2N. Aqui, tá vendo que tem uma... Ó, olha aqui. Na verdade, eu posso desmembrar aqui no meio, ó. Eu posso fazer 360N dividido por 2N menos 360 dividido por 2N. Eu posso fazê-los separados, né? E eu vou fazer separados porque eu entendo que isso vai facilitar eu visualizar os cortes que eu preciso fazer para facilitar a minha vida, tá bom? Então vamos lá então. Deixa eu só tirar aqui que eu coloquei aqui. Vamos lá. Ó, vou colocar esse menos aqui. Ó, menos aqui. Vou desmembrar esse também. Mais 2N e pequenininho aqui no canto 18, tadinho, sobrou pouco espaço para ele. Nada contra, tá? E nada a favor também dele. Olha só. 2N dividido por 2N dá 1. Então, 1 vezes 360N, 360N.
Esse menos, então, é esse menos aqui. 2n dividido por 2n é 1. 1 vezes 360, mantém 360. Sempre assim. Sempre que o denominador que você está dividindo é igual ao denominador anterior, vai repetir exatamente o valor. Aqui já dá diferença. 2n dividido por n, pessoal, 2n dividido por n, anula-se só o n, o 2 continua. Então vai ficar 2 vezes 180n, então vai dar 360n. Esse n aqui, ó, é esse n aqui. Mais, tá aqui, 2n dividido por n, de novo, sobrou 2. 2 vezes 360, 720. 2n dividido por 1 é 2n, vezes 18, vai ficar 18 vezes 2n, vai dar 36n. Veja, o fato de eu deixar as equações todas separadas assim é uma manipulação algébrica, e eu faço assim para visualizar melhor o que eu vou fazer daqui para diante. Primeira etapa é, como todos os termos, todos, sem exceção de toda essa equação, tanto antes como depois da igualdade, estão divididos pelo mesmo termo, então eu posso fazer um tome, chaya. Beleza. E aí agora você começa. 360n, não tem nada aqui, então quer dizer que ele é positivo. Com 360n negativo, anula. Some. Menos 360, constante, mais 720, constante, faz os dois. Quanto que vai sobrar? Vai sobrar 360 positivo. Igual a 36n. O que está multiplicando um lado passa para o outro dividindo. Então vai ficar n igual a 360 dividido por 36. Isso implica que n é igual a 10. Se o polígono 1 é n e o outro é 2n, então um é 10 e o outro polígono. Então isso aqui, ó, vou chamar de polígono 1. E quem é o polígono 2, então? O polígono 2 é 2 vezes 10, que vai dar 20, certo? E aí aqui a gente acaba o 8. Vamos pro 9. Vamos lá então, o 9, ó, determine a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono regular cujo ângulo central mede 15. Gente, se o ângulo central mede 15, isso quer dizer que ele é igual ao ângulo externo, tá? A gente sabe que a somatória dos ângulos externos sempre é 360, né? Independente de quantos lados você tem. Então, eu sei que se eu pegar os 360 do ângulo externo e dividir pelo total de lados daquele polígono, eu consigo encontrar quem? O ângulo externo, ou ângulo central, que é a mesma coisa, assim, é o mesmo valor, tá bom? Não é que é a mesma coisa, porque o ângulo central está no centro do objeto e o externo está fora. Ele já te disse que mede 15, então, ó, uma equação super simples, né? 360n igual a 15. Estes dois termos aqui, ó, podem trocar de lugar, porque esse aqui está em cima da igualdade e esse está embaixo, do outro lado da igualdade. Então vai ficar implicado em n igual a 360 dividido por 15, certo? E qual vai ser o resultado disso aqui? 24. Então n é igual a 24. Então esse polígono tem 24 lados. Beleza. E o que ele quer é a soma dos ângulos internos. Tem que usar aquela fórmula, lembra? N menos 2 que vai multiplicar 180. Agora você já sabe o n. Então vai ser 24 menos 2 que vai dar 22. Vou colocar aqui no cantinho, ó, 22 vezes 180. E isso vai dar quanto? 3.960. Pronto. A resposta está aqui. O que tem de fácil no 9, não tem de fácil no 10. O 10, assim como o 8, é mais complexo. Olha só. Considere dois polígonos cujas somas das medidas dos ângulos internos são S1 e S2. E sabe-se que S1 mais S2 é 2.880.
Sabe-se também que D1 menos D2 é igual a 34, ou seja, a diferença entre a quantidade de diagonais entre os dois dá 34. E só com isso ele quer que você descubra quantos lados tem o polígono. Primeira coisa que você tem que pensar, o que é esse S? Não é a soma dos ângulos internos? Qual é a fórmula da soma dos ângulos internos? Não é N menos 2 vezes, certo? 180. Não é assim que você encontra? Ele disse que é a soma dos dois. Então, se eu pegar um lado, ou um polígono, perdão, mais o outro, isso aqui tem que dar 2.880. Só que veja, eu não posso trabalhar com os dois sendo N. Por quê? Porque ele não disse em momento nenhum que eles têm a mesma quantidade de lados. Até porque, pelo que eu entendi, não vai ter, ó, porque determine o número de lados de cada polígono, né? Então você tem que diferenciar. Como é que a gente vai diferenciar? Eu vou chamar o número de lados do polígono 1 de x. E vou chamar o número de lados do polígono 2 de y. Sim, duas incógnitas no mesmo objeto, não tem como descobrir o valor de cada um. Mas calma, vamos resolver isso aqui primeiro, né? Uma dor de cada vez, né? Vamos lá então. Primeiro de tudo, o que a gente vai fazer aqui é mudar a cor, porque a hora que eu abri aqui eu vi uma cor mais bonita, ó. Olha o desfoque, né? Não tem nada a ver, né? Mas gostei daquela cor. Vamos lá. Vamos fazer isso aqui. Primeiro de tudo, a gente vai fazer essa distributiva aqui, tá? Então, x vezes 180, 180x. Menos 360, que é essa multiplicação. Ó, mais. O mais não afeta os sinais, tá? Porque mais com mais é mais e mais com menos é menos. Então, ele não vai afetar. Então, ó, y vezes 180 mais 180y. Opa. Menos 2y vezes 180. Esse mais não faz diferença, né? Menos 360. Igual a 2.880 graus. Certo. Vou mudar a cor, porque realmente eu achei que era legal, mas ela é muito clara, né? Vou pegar esse cara e vou juntar. Menos 360 com menos 360 vai dar menos 720. Então, ó, 180x mais 180y menos 720 igual a 2.880. Tá. Agora eu vou pegar esse menos 720 e vou jogar lá do outro lado, ó. Vai ficar 180x mais 180y, que vai ser igual a 2.880 mais 720. Quanto que dá essa somatória ali? Então vai ser 180x mais 180y, que vai ser igual a essa soma, ó. Esses 20 com esses 80 virou 2.900. 2.900 com mais 700, 3.600. Certo. O que dá para eu fazer mais aqui? Dá para eu simplificar um pouquinho mais essa equação. Como? Lembra que eu posso fazer o que eu quiser de um lado da equação, contanto que eu faça do outro? O que eu vou fazer? Eu vou dividir esse termo aqui por 180. Para quê? Para deixar o x sozinho. Dividir esse outro termo por 180. E é claro, se eu fiz isso aqui, eu tenho que fazer aqui. Tá. E o que vai me sobrar aqui? Vai ser o seguinte, ó. Aqui vai embora, vai sobrar só x. Mais. Aqui vai embora, sobrou só y.
igual a essa conta aqui, ó. Você vai cortar aqui, vai ser 360 dividido por 18. Se fosse 36 dividido por 18, daria 2, né? Porque 2 vezes 18 é 36. Aí você acrescenta o 0. Então pronto. Você descobriu que a soma do lado de um mais o do outro vai dar 20. Beleza? Tá. Pra que eu quero saber isso? Calma. A gente vai precisar disso mais pra frente. Ele deu uma segunda informação. A segunda informação que ele deu é que a diferença... Vamos voltar lá. Entre a quantidade de diagonais de D1 e D2 é igual a 34. Então vamos fazer essa fórmula lá. Como a gente chamou aqui, ó, o S1 de x, então D1 eu também vou chamar de x, tá bom? Para ficar dentro da mesma lógica. Então vamos lá. Qual que é a fórmula da diagonal? Vou deixar ela aqui, ó. A diagonal é o quê? N, que vai multiplicar N menos 3 dividido por 2, ok? Então vamos lá. É uma diferença, né? Então, vou pegar aqui, ó. Vou chamar então de x o D1 e y o D2. Então, x, então em vez de n vou chamar de x, que vai multiplicar x menos 3 dividido por 2 menos y, porque agora é o outro, né, que vai multiplicar x menos 3 dividido por 2 também vai ser igual a quanto? 34. Certo. Aí a gente vai pensar, como eu vou resolver isso agora? Sabe como é que você vai resolver isso? Com manipulação algébrica. Você não descobriu lá em cima que x mais y é igual a 20? Dá pra saber quanto vale x. Como assim? X igual a 20 menos y, ok? Olha lá, achou x. Agora, sabendo o valor de x, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui... Ah, aqui eu errei, gente, ó. Deixa eu corrigir aqui, desculpa. Ó. Aqui não é x, né? Aqui vocês devem já estar esgoelando aí do outro lado. Aqui é y, né? Porque eu tô trocando os termos. O que eu vou fazer? Eu vou manter o x menos... Aí agora esse y eu vou trocar... Ou melhor, desculpa, gente. Me perdoa. Como eu achei o x, tanto faz lá na ordem de achar, né? Mas já que eu achei o valor de x, eu vou substituir o x. Então vai ficar 20 menos y, que vai multiplicar quem? 20 menos y menos 3. Aqui eu não coloco parênteses, porque não é multiplicação, é só menos, tá? Dividido por 2. Menos... Aí o y você não mexe, tá? Para poder ficar um único termo. Por 2 igual a 34. Vamos resolver aqui primeiro, ó. 20 menos 3, 17 menos y. Então ficou 20 menos y, que vai multiplicar 17 menos y, esse termo dividido por 2, menos vamos lá. E aqui, o que eu vou fazer? Aqui já vou aplicar a distributiva direto, tá, gente? Pra gente poder acabar esse negócio aqui mais simples, ó. Y vezes, ó, é menos. Tem que pôr parênteses, tá? Não esquece. Y quadrado menos 3y.
por 2. Certo? Agora, igual a 34. Beleza. Vamos resolver como? Antes de tudo, gente, vamos tirar esse parênteses daqui. Que jeito? Já vamos fazer a multiplicaçãozinha dos sinais. Se aqui é menos, aqui é mais, aqui vai ficar menos. Se aqui é menos e aqui é menos, aqui vai ficar mais. Pronto. Ok? Então esse menos aqui vai ser só desse carinha aqui. Tá? Isso é para facilitar a minha vida. Outra coisa que eu vou fazer para facilitar a minha vida é a seguinte, ó, como os dois termos do lado de cá da igualdade estão divididos por 2, isso significa que todo esse lado da igualdade está dividido por 2. Se aqui está dividido por 2, ele pode voltar multiplicando para cá. Ó. E aí eu corto, certo? Porque se eu estivesse multiplicando, podia passar dividindo todos os termos do outro lado. Então, se está dividindo todos os termos de um lado, pode voltar. É como se você estivesse dando aí um retrocesso aí no vídeo, entendeu? Um flash reverso aí, ó. Beleza. Agora, tem que fazer a distributiva aqui, tá, gente? Aqui não tem o que fazer, não. 20 vezes 17 vai dar quanto? Se fosse vezes 10, era 170. Ou você pode pensar diferente. Quanto é 17 vezes 2? 10 vezes 2 é 20. 7 vezes 2 é 14, não é? Então, 14 com 20, 34. Então, 2 vezes 17 é 34. Se é o 20, aumenta só mais um 10. Mais um 0, perdão. 340. Então, 20 vezes 17 dá 340. Menos 20y, que é essa outra aqui. Ok? Agora vamos para o segundo termo. Menos y vezes 17, menos 17y. Menos y vezes menos y, mais y quadrado. Ok? Menos y quadrado, que é esse cara aqui, mais 3y igual a 68. Beleza. Vamos começar aqui, ó. Y quadrado positivo com y quadrado negativo, tome tchau, vai embora, some. Menos 20 com menos 17, quanto dá isso? Menos 37. Ok? Menos 37 com mais 3, menos 34y. Ok? Igual o 68 que já existia de cá. Esse mais 40 vai para lá como menos 340. Beleza. Então, menos 34y é igual a esse valor aqui. Então, vamos fazer lá 68 menos 340. Tem várias formas de você tentar fazer isso na cabeça se você quiser fazer. Né? E como é que vai ser isso aqui? Se fosse só 60, né? Você tiraria 40 aqui, primeiro ficaria 300, depois tiraria 20, daria 280. Só que não é só 280, porque tem que tirar mais 8, então é 272. Então, menos 272, certo? Beleza. Como o y está negativo, vai multiplicar tudo por menos 1. Vai ficar 34y igual a 272. Certo? Beleza. E agora? O que eu vou fazer com isso aqui agora? Agora eu vou continuar para poder achar o resultado de quem? De y, né? Então eu vou fazer o 272 dividido por 34. Então, isso vai implicar em y sendo 272 dividido por 34. Isso vai dar 8. Pronto, você acabou de achar y. Y é igual a 8. E para achar x, volta lá. Lembra aqui, ó, que x não é 20 menos y? Põe embaixo. X é igual a 20 menos y. X, então, é igual a 20 menos quem? Menos 8.
Então, x é igual a 12. Aí, ó. E aí você acabou essa daqui, certo? Nesse 11, pessoal, é assim, ó. Quantas diagonais tem o polígono regular cuja diferença entre as medidas dos ângulos interno e externo é 36? Se a diferença é 36, você sabe que a soma dos dois é 180, daria para você encontrar, né? Da seguinte forma, ó. Eu vou fazer de duas formas, porque às vezes quando não for tão simples, vocês vão ter que usar um sistema de equação. Se eu sei que, sei lá, eu vou chamar AI mais AE, ou melhor, AI menos AE é igual a 36, então vamos lá. E se fosse A1, né, que é o AI, aqui coloquei aqui o AE, fosse uma soma, teria que dar 180, não é? Que a gente já aprendeu que o ângulo interno mais externo dá 180. Então tá. Somando os dois tem que dar 180. E eu sei que somando os dois, né? Perdão, se subtrair um do outro vai dar 36 de diferença. Então tá. Pega o 180 e tira 36. Vai dar quanto? Ó. Se tirar 30 aqui vai dar 150, tira o 6, 144. Então você já sabe que se tirar a diferença entre os dois, sobrou 144. Se você pegar o 144 e dividir para cada um de forma igual, vai sobrar quanto para cada lado? Vai sobrar 72. Certo? Se um lado dele tem 72, o outro vai ter que ter 36 graus a mais, porque é a diferença de um e do outro, entende? Porque é a diferença. Ah, mas não pode ser um pouquinho de um pouquinho do outro? Não, porque aí não daria diferença, porque você está subindo os dois proporcionalmente, né? Então, se um vai ter 72, o outro vai ter que ter 108. Certo? Beleza. Com isso, eu sei que existe uma diferença. Então, eu sei que um ângulo é 108 e eu sei que o outro é 72. Mas qual é 108 e qual é 72? Ou seja, qual o ângulo? O interno ou o externo? Nesse caso, aí é melhor usar um sistema de equação para saber quem é quem. Olha só, essa mesma coisa que eu escrevi aqui, ó, já dá para fazer um sisteminha de equação aqui, ó. AI menos AE é igual a 36. Então, o ângulo interno menos o externo é 36. O ângulo interno mais o externo vai dar 180. Ok? Então, aí você vai resolver como? Uai, subtração. Não é? Ou é soma? Depende do caso, tá, gente? Isso é muito importante vocês lembrar. Para um sistema de equação funcionar, eu tenho que ficar com um termo só. Eu tenho dois termos. Então, o A1 e o A1 tá positivo. Se você colocar menos aqui, vai ficar A1 menos A1, vai zerar. Aí vai ficar assim, ó. AE negativo menos mais AE positivo. Vai dar tudo menos 2AE. Só que vai ficar menos, vai ter que multiplicar por menos 1. Então, vamos fazer diferente. Vamos somar. A1 mais A1, 2A1. Menos AE mais com mais AE, então vai ficar um negativo com outro positivo. Então eles vão embora. Isso vai ser igual a essa soma aqui, ó. 180 mais 36, isso dá 216. Então o ângulo interno vai ser igual a 216 dividido por 2. O ângulo interno é igual a 108. Isso quer dizer, então, implica que o ângulo externo, que é a segunda equação lá, né? É quanto? É 180 menos o ângulo interno. O ângulo, então, externo é igual a 180 menos 108. O ângulo externo é igual, então, a 72, que foi os resultados que a gente tinha encontrado. Certo? O último exercício agora, vamos lá, é sobre fluxograma. Eu vou levantar essa página aqui, ó.
Ele quer descrever por meio de um fluxograma um algoritmo para a construção de um quadrado inscrito em uma circunferência, ou seja, um quadrado dentro da circunferência. Para que essa aula não fique muito grande, muito extensa, né? Eu vou colocar aqui um recorte do que deveria ser essa resposta. Espera aí. Eu achei melhor, antes da gente começar a trabalhar o último exercício aqui, ó, eu trouxe também isso aqui, ó. Você já estudou como construir algoritmos por meio de fluxogramas para obter os números de uma sequência numérica. Agora você vai usar um fluxograma para descrever a construção de um polígono. Então aqui, ó, ele traz para você umas explicações. Então o algoritmo é uma sequência finita de regras e procedimentos bem definidos que vão levar à solução de um problema. Então, se você tem um problema, vai ter que ter algumas regras e alguns procedimentos para você resolver aquilo. E eles são definidos e finitos, ou seja, tem que ter fim. O fluxograma é uma representação gráfica de como aquilo vai ser feito. E aí aqui ele traz para você as formas que você pode utilizar. Então olha só, a forma ovalada indica o início ou o fim do processo, quer dizer, quando você estiver começando algo e terminando. O retângulo, olha só, ele indica fases de ação contínua. Já o paralelograma indica o armazenamento de dados, quer dizer, você vai ter que coletar alguma informação, algum dado. E o losango, por fim, indica que uma decisão vai ser tomada, ou seja, vai ter que tomar uma decisão e aí isso vai partir ou para um lado ou para o outro. E a seta, né, que vai estar conectando essas figuras geométricas, né, ela indica a ordem que deve ser seguida, porque sim, tem que ser feito naquela ordem, né? E aí então, ó, eu já trouxe pronto aqui, ó. Deixa eu tentar aumentar para ficar melhor para vocês poderem visualizar o 12. Ó. Então, o exercício 12, né, ele pedia para descrever por meio do fluxograma, né, um algoritmo que construiria um quadrado inscrito, né, na circunferência. Olha o que ele fez. Início. Desenhar uma circunferência de centro O, quer dizer, o tamanho do centro. Beleza. Essa é a etapa que você fez. Depois, calcular, tá vendo? A área de circunferência aqui para n igual a 4. Um exemplo, tá vendo? Então, 360 dividido por 4, deu quantos graus? Deu tanto. Construir a partir de um raio OA, ou seja, do centro da circunferência até a extremidade, e com o auxílio do compasso, olha lá, os ângulos centrais de 90 graus. Ligar de forma consecutiva os pontos de intersecção dos lados dos ângulos centrais da circunferência e apagar as linhas auxiliares. Então, esse daqui é toda a etapa que você precisaria para construir o quê? Um quadrado dentro da circunferência. Porque você tem que lembrar isso. Olha só. Se a circunferência está aqui, ó. Deixa eu fazer aqui, não vai ficar algo muito certinho. Deixa eu ver se aqui me ajuda a fazer um círculo mais certinho. Ah, peraí. E aí você quer fazer um quadrado aqui dentro, né? Então você vai descobrir o tamanho. Então aqui está o centro. Deixa eu colocar aqui, ó, uma bolinha aqui no meio, como se fosse um centro, aproximadamente. Não quer dizer que aqui é o centro certinho, né? E aí ele disse que você, para conseguir fazer o quadrado dentro, né, você vai criar algumas linhas auxiliares para construir a partir do raio OA. Ou seja, se esse aqui, o ângulo central é O, você pode chamar aqui, ó, de A. Opa, eu tenho que desativar aqui a funçãozinha que me ajuda a escrever. Então, se você pensar nesse raio, então, ó, deixa eu fazer uma linha mais bonitinha aqui.
Não importa, não vai importar muito isso pra gente. Se daqui aqui tem um tamanho, ele quer que você se baseie nesse tamanho, né? E com o auxílio do compasso, né, criar ângulos centrais de 90 graus. Para quê? Para que no fim de todo esse processo você consiga criar algo que vá ter os mesmos tamanhos e que fique aqui dentro, certo? Aqui eu fiz umas setinhas meio tortas, aqui não. Até apaguei um pouco ali da circunferência, mas seria algo mais ou menos assim, certo? Então, nesse caso, esse OA que eu fiz não seria o OA ideal. O ideal é que eu traçasse então aqui, ó, definindo já esse meu ponto de abertura. Porque aí, ó, tá vendo? Contanto que você faça um ângulo de 90 graus aqui, ó, você consegue direitinho fazer o quadrado inscrito, tá bom? Bem, pessoal, o vídeo ficou grande. Peço desculpas aí pelo tamanho do vídeo, mas eram muitos exercícios, tá? Espero que ele possa ter ajudado vocês. Até a próxima.